O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, celebramos hoje a solenidade de São José, pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele a quem Deus, o Eterno, confiou o seu Filho, e aquela que ele havia escolhido para ser a mãe do Salvador. Quando nós olhamos a figura de São José, uma coisa nos chama a atenção. Em todas as Sagradas Escrituras, São José não diz uma palavra. É o homem do silêncio. Esse silêncio tão próprio de nós homens, que muitas vezes observamos, olhamos e guardamos, nada dizemos. Esse silêncio tão santo, que fez que ele também guardasse e meditasse tudo o que estava a acontecer no seu coração, assim como a bem-aventurada Virgem, sua esposa. Um homem íntegro, um homem justo, um homem santo. E a Igreja sempre viu na figura de São José um exemplo para todos aqueles varões que são tementes a Deus. São José é modelo para todos os homens que receberam de Deus o dom de custodiarem, de guardarem uma família. São José é modelo e exemplo
para nós sacerdotes, que somos guardiões da Igreja de Deus. São José é exemplo para todos aqueles que em meio ao mundo não se deixam corromper. É o homem justo, sereno. E olhem que nada falou, só observou e no coração guardou. Muitas vezes eu me deparo com tantas mulheres que vêm me reclamar assim: padre, uma das coisas que mais me causa raiva é quando eu estou em casa falando, reclamando, e meu marido não diz nada. Eu fico mais bravo ainda. E eu fico no meu coração escutando e dizendo assim: meu Deus, ela não entendeu nada. Que muitas vezes esse silêncio é o silêncio da paciência. Não é o silêncio do deboche, mas é o silêncio de esperar e de dizer assim: mais importante do que uma toalha molhada em cima da cama é a gente estar vivo e feliz. É esse silêncio que muitos homens, graças a Deus, carregam todos os dias, e que é um sinal de esperança para esse mundo tão devasso e tão perdido. Quando a Igreja declara São José padroeiro da Igreja Universal, a Igreja está dizendo assim: se o Pai Eterno confiou a sua família, a bem-aventurada Virgem Maria e Jesus a José, vamos confiar a Ele também a Igreja. Observem que São José é padroeiro da Igreja Católica em todo o mundo, acima de todos os outros santos padroeiros. São José, padroeiro da Igreja Universal, padroeiro da Igreja Católica, aquele que aguardou, aquele que zelou da primeira igreja, aquele que de verdade fez com que o Filho de Deus fosse protegido da tirania de Herodes. Só que, meus queridos irmãos e minhas irmãs, esse silêncio de José chama a nossa atenção para que nós possamos também, ao olhar as vicissitudes da vida, as situações que a vida nos impõe, nós tenhamos a hombridade e a dignidade de, na serenidade do olhar, guardarmos a esperança que Deus derrama nos nossos corações. Esperança essa que, juntamente com a fé e a caridade, são virtudes teologais, é Deus quem dá. E José, ao contemplar aquilo tudo, tinha e carregava no seu coração essa esperança de saber que acreditava e esperava em Deus. Tanto que quando a bem-aventurada Virgem Maria se apresenta grávida, São José não vai denunciar Maria, com medo que ela fosse lapidada em praça pública, apedrejada. Mas José resolve abandonar Maria em segredo. Ele fica de longe a observar por que aquilo ali estava acontecendo, por que aquilo ali aconteceu, por que tinha que ser com ele. E enquanto ele pensava, é uma pena que o evangelista Mateus não nos diz o tempo que José abandonou Maria em segredo,
Mas o que nós sabemos é que, enquanto ele pensava nisso, enquanto ele se questionava, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Ele é o último patriarca que vai receber uma intervenção divina através de um sonho. Muitas vezes nós somos tentados, quando sonhamos com alguma coisa, a gente se questionar o que esse sonho quer dizer. Aqui Deus utiliza o sonho de José e faz com que José obedeça à sua vontade. O Santo Padre, o Papa Francisco, resgatou uma tradição que estava esquecida na igreja e hoje tomou proporção. O sonho de José, a imagem de São José dormindo. São José que dorme, sonha, o anjo aparece e a vontade de Deus se realiza. Ou seja, Deus age involuntariamente na vida de José. E Deus diz a José: José, filho de Davi, lembra a José: José, lembra-te que tu és descendente de Davi, e é dessa descendência que deve vir o Filho de Deus. José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Ela não é uma infiel, ela não é uma traíra, mas ela é uma santa, que deu um sim a Deus, e através do seu seio virginal, e através do seu ventre puro, o Filho de Deus, o Eterno, virá ao mundo salvar a humanidade, resgatar a humanidade dos pecados. Não tenhas medo, José, de responder com um sim a Deus também, porque a tua mulher é agraciada, é a cheia de graça, é a totapulcra, e ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Muitas vezes, minha gente, nós somos tentados a ver Maria como a grande protagonista da história, mas é preciso que nós olhemos também e sejamos justos com São José. Por quê? Porque não só Maria deu um sim, mas José também, guardando a castidade, não tocou em Maria, viveu com Maria o seu matrimônio, mas não consumou o matrimônio, viveu como um anjo. Tanto José quanto Maria se cuidavam, se zelavam, mas de modo nenhum copulavam. E essa é a tradição, que a bem-aventurada Virgem Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Um dos dogmas da nossa fé, Maria sempre virgem. Mas para Maria ser virgem e permanecer virgem, foi preciso que Deus escolhesse um varão casto, santo, que não se deixasse levar pela concupiscência, mas que de verdade carregasse a sua castidade como uma cruz, algo que é tão inerente a nós se guardar e que é como uma ferida a doer quase que todos os dias. Quem guarda o celibato, quem observa no dia a dia, sabe como é uma ferida que dói, como é uma ferida que arde. E José verdadeiramente viveu assim, guardou a castidade totalmente em Deus, sofrendo, observando, para fazer cumprir a palavra de Deus. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E José ali, o putativo, o agraciado, o escolhido de Deus, para carregar também a sua cruz, de não tocar na joia preciosa de Deus,
mas só guardar, mas só zelar, mas só amar aquela que na sua meninice deu um sim a Deus. E através dela, sob a proteção dele, nós conhecemos o Filho de Deus. Nós conhecemos o Filho do Altíssimo. Nós conhecemos aquele que veio nos resgatar e tirar verdadeiramente o pecado do mundo. E olha que José recebe esse incentivo do anjo: não tenhas medo. Ela dará à luz um filho, e será você, José, quem vai dar o nome a ele, e o nome dele será Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Não é outro povo não, José, é o teu povo, são os descendentes de Davi. É o povo da primeira aliança que será resgatado pelo teu sim, pelo sim da tua bela esposa, pela encarnação do eterno Filho de Deus. E é interessante porque, quando acordou, José não mais se questionou, não continuou pensando, mas o texto aqui é enfático e nos diz que José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Ou seja, pegou Maria, zelou Maria, guardou Maria, educou o Filho de Deus, sendo esse homem justo exemplo para todos nós. É uma pena tão grande, minha gente, que muitos homens hoje não assumem de verdade esse papel de conduzir com amor a esposa, de conduzir com responsabilidade os filhos. Conduzir, não é para ser conduzido, mas ele é de verdade o fio condutor a conduzir a esposa, a conduzir os filhos aos céus. E isso não é machismo, isso é amor. Mulher não foi feita para conduzir a família. Mulher foi feita para ser amada, cuidada, zelada pelo homem. E o homem a proteger a esposa, a escutar a esposa, e os dois conduzirem os filhos rumo aos céus. Um pai santo, um esposo santo, santifica uma família toda. Feliz o filho que tem um pai como exemplo. Feliz o filho que, contemplando o seu pai, consegue ver ali a presença amorosa e ciumenta de Deus. Feliz a mulher que, ao contemplar o marido, consegue ver um homem justo e santo, destemido para protegê-los a todos na família. Feliz a família que tem um homem temente a Deus e que não se preocupa só em prover a família dos bens materiais, mas se preocupa verdadeiramente em prover a família dos bens espirituais, para que essa família não se desfaça na eternidade, mas para que vão todos para a eternidade em Deus. Não tenham medo, homens, de serem santos. Não tenham medo de conduzir as vossas famílias. Não tenham medo de conduzir os vossos filhos para os céus, porque a vossa salvação passa obrigatoriamente em responder com amor às responsabilidades que Deus te deu de te fazer condutor de uma família. Que Deus nosso Senhor assim ajude os nossos pais, os esposos, para que eles aprendam todos os dias a conduzir a família rumo aos céus, para que assim, seguindo os passos de São José, deem verdadeiro exemplo e testemunho